Olá, muito obrigado para você que está acompanhando o canal 15 da NET, a TV Unifra, ou nos acompanha também pelo nosso canal do YouTube, o Unifra Online. A partir de agora está começando o programa Unifra Entrevista. E o Unifra Entrevista de hoje é sobre os direitos humanos. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Unifra a professora Nara Suzana Pires, professora do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, a quem nós convidamos, é a nossa convidada, e a quem nós primeiro, assim, já de largada, professora, agradecemos a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir falar de um tema que não é fácil, é muito amplo. Obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço, Rogério, até mesmo pelo convite realizado. A gente sabe que falar em direitos humanos, principalmente numa época onde a atualidade persiste em bastante outros temas da mesma relevância, se dá num patamar de dificuldades e de obstáculos. Então, realmente é da minha parte que eu agradeço. Sim. Professora, a senhora falou obstáculos, né? Obstáculos de fato que são muito grandes quando o assunto é direitos humanos. E aí eu quero, professora, mostrar fatos ao longo da história da humanidade, né, que mostram muito bem o que representam os direitos humanos, mas principalmente a violação de direitos humanos. E a gente começa, professora, vendo a questão da Revolução Francesa, né? Nós temos imagens, né, mostrando, então, olha só, a Revolução Francesa lá no final do século XVIII. Gostaria que a professora comentasse também, principalmente, esses fatos, professora, porque a gente tem a Revolução Francesa, a gente tem as guerras mundiais, e aí, professora, me parece que nenhum tipo de direito humano foi respeitado. De fato, a gente tem um marco histórico muito significativo, que é a Revolução Francesa, inclusive dia 14 de julho passado, é a comemoração da queda da Bastilha que deu origem, aonde nós temos realmente o pilar, né, que a gente chama a tríade, da liberdade, igualdade e fraternidade. Veja que as imagens mostram a desigualdade social, a luta pelas classes, operários, guerra, violência. Sim. Isso lá na década de 1900, né? 1920, 1930, 1940, Exato. Onde a gente vai chegar realmente com o primeiro documento oficial que tem uma proporção gigantesca, que é a Declaração de 1948. Sim. Veja ali, criação da ONU em 1945 e a Declaração de 1948. A partir desse grande marco histórico até o momento atual da contemporaneidade, a gente percebe uma construção histórica, uma evolução histórica dos direitos humanos. Eles não nasceram do dia para a noite. Então, falar em direitos humanos hoje é respeitar uma construção e uma evolução histórica. Já se citava antigamente Norberto Bobbio, e mesmo as críticas estando em relação a ele, ainda dá para se citar, que é a Era dos Direitos, né? Na verdade, ele dizia, desrespeitar um direito humano é desrespeitar toda a humanidade. E de lá para cá a gente vê que nenhum desses direitos até o momento são devidamente ou efetivamente respeitados, né? Uhum. A gente percebe ali também os torturados, a época da ditadura. Não só no Brasil, mas também na Argentina, no Brasil, né? Que são feridas que ainda não cicatrizaram, né, desde professora? A guerra, né? Exato. Desde a Primeira e a Segunda Guerra. Nós conversávamos, professora, antes do início do programa, e até agora a gente tem imagens, né? Eu acho que esse é o ápice, é o início do século XXI aí, dá para se dizer, né? A guerra, a guerra contra o terrorismo, que é também uma questão que viola muito os direitos humanos. Mas assim, professora, existem os direitos humanos e os direitos essenciais. Como é que a gente pode conceituar um e outro para quem está nos acompanhando para entender o que são os direitos essenciais e os direitos humanos? Na verdade, essa nomenclatura de direitos humanos e direitos fundamentais, perdão, não tem problema, ela se dá mais num patamar de concepção normativa, porque a igualdade dos dois é a mesma. O que diferencia um e outro? Direitos humanos, nós vamos falar numa amplitude a nível internacional, aonde ele alcança todos os seres vivos, independente de alguma condição. E quando nós falamos em direitos fundamentais, são esses direitos humanos resgatados e incorporados dentro de um ordenamento jurídico, independente de qual for, eu não posso dizer que é só o brasileiro, qualquer país que for signatário do tratado, ele vai recepcionar, então o Estado, o país recepciona no seu ordenamento, geralmente através das suas constituições,
o que passa a chamar de direitos fundamentais. Sim. No nosso caso, a Constituição Federativa da República do Brasil de 1988, né? Perfeito. Que é onde a gente tem os direitos humanos recepcionados. Sim. Então, veja, a concepção dele de igualdade é a mesma. O que difere é o plano normativo onde ele se encontra e realmente a efetividade dele. Isso não significa que o Estado, uma vez recepcionando, efetivamente ele existirá, porque nós temos recepcionado dentro da Constituição a saúde, a moradia, um salário digno, um trabalho digno. Mas, no entanto, hoje dentro do país, não só hoje, a história mesmo mostra dentro do nosso país, Brasil, esses direitos praticamente não são efetivos. Sim. Professora, vale lembrar que quando a gente fala de direitos humanos, a gente não fala só na agressão física, a gente fala também na agressão verbal, né? Com certeza. E aí vem à nossa mente, assim, palavras, né? Aquelas ofensas que a gente aprende quando pequeno, não vai falar palavrão, e na verdade não é uma palavra grande, né? São palavras, por exemplo, como a gente está vendo aí, ó, né? Os direitos, né? Alimentação, liberdade, educação. Eu gostaria que a professora falasse um pouco do que representam essas palavras, professora, na área do direito, dos direitos humanos. A gente percebe ali as palavras, né? Abrigo, saúde, educação, amor, solidariedade. Há uma coisa que tem que se dizer, essa evolução histórica que eu comentei antes dos direitos humanos, é claro que ela é enraizada de algo, se movimenta vários estados a assinarem um protocolo, assinarem um tratado, assinarem um documento normativo na área do direito, algo une esses estados. Bom, a priori a gente poderia pensar então só numa questão política, ou numa questão jurídica, ou numa questão econômica, mas a gente tem que saber que tem outros valores por trás disso. Sim. Valores como a ética, valores como a moral, valores como a solidariedade, que na realidade lembra da Revolução Francesa, da tríade, a solidariedade, ela simplesmente foi refutada a fraternidade. Refuta-se a fraternidade e utiliza-se solidariedade no nome. Sim. Então a gente não abandona lá a tríade da igualdade, liberdade e fraternidade. Apenas substituímos uma nomenclatura pela outra. Solidariedade tem que haver dentro do âmbito da educação, porque se o Estado fornece a educação, se existe uma educação estatal, nós também temos uma educação não formal por parte das famílias. A estrutura familiar, ela é base para uma educação, né? Perfeito. Já diz o Mujica lá no Uruguai, né? Então a gente já sabe disso, que não é só uma educação formal, tem a não formal também. Quando trata de saúde, nós temos uma questão hoje de maior relevância, é onde nós temos a precariedade, filas homéricas, médicos que não atendem ou que ganham mal, os profissionais da saúde ganhando mal, aí nós temos a paralisação geral. Mas, Rogério, não é só o caos, nós também temos bons exemplos e exemplos positivos. Em Florianópolis existe uma experiência, um projeto piloto, onde uma certa área da saúde lá colocou em evidência um atendimento de médicos comunitários. E está dando muito certo, não existe filas, não existe agendamento para meses. Por quê? Porque a pessoa precisa daquele atendimento na hora. Então há um acompanhamento desde do médico que inicia, psicólogos, enfermeiros, se for necessário, tudo isso é estrutura fornecida pelo Estado. Mas veja que o nome do médico já mudou, é médico comunitário. Então, quer dizer, deixa aquela visão econômica e política e realmente se atenha a essas palavras, solidariedade, fraternidade, saúde realmente efetiva, né? Sim. Quando a gente fala de tudo isso, professora, a primeira coisa também que me vem à cabeça e relacionada a direitos humanos é assim, a gente vive também numa época no mundo em que tudo está acontecendo muito rápido. E aí muitas vezes aquilo que é correto para mim pode não ser correto para a professora e aquilo que é correto para a professora pode não ser correto para mim. De que maneira a gente consegue discernir essa série de conceitos, professora, e principalmente a questão ética dentro de um plano envolvendo os direitos humanos? Porque daqui a pouco, aquilo que eu acho que é direito humano para mim, a professora não vai concordar e vai dizer que não, que acha que não é, e fica aquele antagonismo, né? Como é que a gente vai discernir isso?
para quem nos acompanha e até para que a pessoa possa ter uma ideia de, olha, eu acho que aí houve um rompimento, houve uma transgressão de direito humano. Na verdade, Rogério, essa questão de falar o que é o direito humano, né, os direitos humanos e quem acredita ou não acredita, hoje se tornou uma emissão de opiniões impensadas, muitas vezes impensadas, porque quando a gente está falando de ética, nós sabemos que isso hoje é a maior crise que o brasileiro passa, que o país passa. Sim. Não só a nível do país, mas a nível mundial, né? E uma das características dos direitos humanos é a universalidade. Tratar de direitos humanos, se eu acho correto ou tu não acha correto, né? Ou a outra pessoa, outro indivíduo não acha correto, isso é uma questão também que passa por valores de justiça. E a minha concepção de justiça não é a mesma concepção de justiça que tu tens ou que um outro terceiro tenha. Então é claro que dependendo do contexto que a pessoa se insira, ela vai achar que aquilo não é um direito, uma proteção aos direitos humanos. Mas se o policial civil, se a segurança pública, se existe isso, é porque há um respeito com direitos humanos. Sim. Então, já que a gente está falando em concepções divergentes, essa é uma questão muito divergente. Quando tu toca, por exemplo, na questão de detentos e segurança pública, policiais e população civil. Sim. Tu tem três eixos, né? População civil, segurança pública, todo tipo de policiais e os detentos, de qualquer tipo. Imagina. E imagina, hoje uma população carcerária onde cabe 1.000 tutores, 1.400, que é o caso de Porto Alegre, nós sabemos disso, que inclusive está na mídia aí, que eles não estão aceitando mais, a partir agora, recentemente, eles colocaram no ar isso. Exato, né? Uma Então, restrição a receber sabe preso. Isso, mas aí aquele que não acredita numa ressocialização, e realmente é impossível acreditar onde está esse contexto, não tem como acreditar, vai dizer assim, direitos humanos é para bandido. Não existe os direitos humanos para bandido, existem os direitos humanos universais, que é para a população lá de baixa renda, que não tem alimento, a população que não tem uma educação, a população que não tem uma saúde, a população que não tem uma moradia, a população que não tem um trabalho e o detento que também está numa condição precária. Exato. Como nós também que trabalhamos e daqui a pouco não temos a segurança que é precária. Então veja que esses direitos são de todos, independente da condição social, independente da condição que estamos. Basta cada um respeitar o direito do outro. Basta cada um respeitar. A alteridade, para mim a palavra que resume isso é a alteridade, que vai ao encontro da solidariedade ou a fraternidade que nós iniciamos. Perfeito. Fraternidade, que vai ser um assunto do início do segundo bloco do Unifra Entrevista de hoje. Nós vamos falar sobre a questão dos refugiados, professora, que é uma questão muito proeminente também nessa questão dos direitos humanos. Nós fazemos um intervalo de 1 minuto, mas já voltamos. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista, aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado também para você que nos acompanha no celular ou no tablet, ou pelo canal Unifra Online, que é o nosso canal no YouTube. O Unifra Entrevista de hoje fala sobre os direitos humanos, e para isso a gente recebe a professora Nara Suzana Pires,
professora do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, a quem nós mais uma vez agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Unifra. Professora, nós encerramos falando de fraternidade, de solidariedade, falamos muita coisa relacionada a direitos humanos no primeiro bloco, mas um tema que também ele é muito latente, né, neste início de século, é a questão dos refugiados, principalmente os refugiados sírios que estão indo para a Europa. E eu gostaria que a professora falasse um pouco sobre isso. Não há violação de direito humano, professora, a partir do momento em que alguns países se recusam a receber pessoas que estão fugindo de guerras, que estão fugindo de condições econômicas ruins, mas também não há uma violação de direitos humanos daquelas pessoas que já moram nesses países e que daqui a pouco vão ver esses estrangeiros, digamos assim, como concorrentes de mão de obra, como concorrentes também por exemplo, de relações sociais, relações trabalhistas? Nós sabemos que nas concepções de direitos humanos existem bastante temas emergentes. A questão dos refugiados é um desses temas emergentes hoje no momento. Os refugiados, eles são fruto de um meio, são fruto de um ambiente. Então, nós não podemos dizer que os refugiados não são também refugiados no meio ambiente. Além da concepção, da perspectiva política que engloba eles, que nós chamamos de refugiados políticos, eles também são refugiados ambientais. Porque eles estão fugindo do seu ambiente, aquele que eles têm por natural, para irem para um ambiente que eles não conhecem, mas que eles acham que pode ser melhor, aonde eles não são bem recebidos, mas mesmo assim eles ainda querem ficar devido àquela violência onde é o meio natural deles. Sim. Percebe-se, Rogério, então, nesse momento, um conflito de interesses e um conflito também do questionamento se há ou não violação de direitos humanos. Ora, é óbvio que há uma violação de direitos humanos. Justamente por aquela questão da liberdade de ir e vir, né? De ir e vir. Claro que nós temos uma questão de territorialidade e soberania, que agora, no momento, não é o foco, mas nós poderíamos debater muito isso. E é isso que é esse o ponto crucial da coisa, a territorialidade e a soberania. Porque é claro que no momento que os sírios estão se refugiando na Europa, buscando uma nova vida, eles querem uma vida digna. A Europa, por sua vez, aquilo que ela construiu, ela entende por digna. Mas e por que não dividir essa dignidade? É isso que nós temos políticos que almejam, porque claro que dentro da Europa a gente tem aqueles políticos que têm essa visão diferenciada, como tem parte de uma população segregada e que não quer aceitar essa divisão. Ora, se eu tenho o meu trabalho e tem mais 10 para dividir o trabalho, eu posso perder o trabalho. Se eu tenho a saúde hoje atendida e eu tenho mais 10 para dividir a saúde, ela pode ficar precária. Então, esse momento eu estou pensando individualmente e não solidariamente ou fraternamente. Tem esse questionamento mesmo. Eu lembro disso, professora, fazendo uma relação também com a ditadura militar no Brasil. Né? Nós vivemos uma situação em que houve um conflito político ideológico em que muitos falavam, mas o Brasil vai virar comunista e tudo mais, e de repente aconteceu tudo o que aconteceu, né? Ali, professora, eu acho que foi o momento mais forte em que houve violação de direitos humanos no Brasil. Não sei se a professora pensa dessa maneira. Concordo. Foi nesse período, Concordo. Justamente porque toda e qualquer liberdade individual, pelo AI-5, por exemplo, elas foram tolhidas, ninguém tinha direito, muitas vezes sequer, a manifestar o pensamento, né? E a gente está vendo imagens, inclusive, disso agora, né? Professor, o que dá para falar sobre a ditadura militar e o que ela representou em termos de violação de direitos humanos? A ditadura militar, em termos de violação de direitos humanos, também é um outro marco negativo, né? Negativo é um marco, mas a gente tem que falar. Mas é claro que essa negatividade, ela serve para algo, porque com os erros do passado nós podemos aprender a não persistir no erro. Hoje, por que nós temos defensores dessa ditadura? Em Porto Alegre, mais especificamente aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o Jair Kirsch, que inclusive com 77 anos é um dos maiores defensores da época da ditadura. Ele abrigou e acolheu mais de 2.000 vidas.
Ele foi um dos que mais lutou. Está aí nas mídias, nas redes sociais, a gente pode comprovar isso. Mas ele não ganha uma notoriedade nacional. Ele não ganha uma notoriedade internacional. Ele está aqui em Porto Alegre, ao nosso lado, onde salvou mais de 2.000 vidas. Agora, aquele político que às vezes não faz nem um terço do que ele fez, ele vai se sobressair. E a ditadura, ela sim, concordo plenamente, Rogério, e acho que ninguém discordaria disso, que é a maior violação a nível brasileiro de direitos humanos, que ainda temos reflexos disso como a lei da anistia, que se fôssemos entrar nesse plano para discutir, seria outro tópico, né? É muito amplo mesmo tratar da ditadura. Sim. E aí nós temos todos os reflexos desta era ditatorial, seja na educação, seja na saúde, porque a nossa regressão se dá por uma época onde né? São aí 20 anos a mais, né? 2, 3 décadas. Não é à toa que se fala que foi a década perdida, né, professora? Foi uma década perdida. Então, assim, para reverter isso vai precisar muito ainda. Nós estamos caminhando, nós estamos, eu diria, ainda no início de um caminho muito longo para recuperar todo esse tempo perdido, né? Um tempo perdido pela ditadura militar. E aí também, professora, é inevitável a gente lembrar e até conferir imagens de pessoas que têm, por exemplo, uma situação, assim, muitas vezes não tem emprego, né? E eu acho que muito por conta dessa questão também, a gente teve, assim, a América Latina como um todo, ela passou por um período, e eu não quero aqui entrar na questão política, mas tem uma relação com o direito humano. Ela passou por um momento em que, como todas as liberdades foram sendo retiradas, né, a América Latina se distanciou muito dessa questão, desse estilo de vida que o europeu leva, ou que o norte-americano leva, né? E aí nós acabamos tendo aqui no Brasil, por exemplo, a falta de infraestrutura, pessoas que têm que trabalhar no lixo, que têm que comer no lixo, que têm que buscar. Aí também tem uma violação de direito humano, né, professora? Porque claro, aí o governo não está fazendo a parte dele de garantir saúde, educação, mas principalmente saúde para essas pessoas, não? É da onde nós saímos, da onde nós partimos, né, Rogério? Porque, na realidade, há uma violação do Estado quando ele não efetiva esses direitos humanos. E isso a gente tem, tanto na saúde, na educação, como nós já falamos, e em trabalho. Com certeza, tudo isso é reflexo. Mas me chama a atenção da tua fala quando tu diz assim, a gente se distanciou dos países americanos ou europeus. Na verdade, nós somos uma cópia desses países norte-americanos ou europeus. Porque há uma cultura hegemônica enraizada a qual nós também aderimos. Nós aderimos toda uma cultura, uma normatização jurídica principalmente. A nossa normatização jurídica, ela é um histórico, ela é toda importada desses países. Por isso que se chama hegemonia, né? Mas, no entanto, nós não temos a mesma contrapartida na infraestrutura como a europeia ou como a norte-americana. Então, veja que são pontos que divergem. Tu importa uma normatividade para aplicar no teu cidadão, para aplicar no nosso país, mas, no entanto, a infraestrutura não é a mesma que os cidadãos de lá possuem. Aí a gente tem uma violação também. Uma violação tremenda quanto a isso. Tu traz toda uma normatividade, mas tu não tem a efetividade por uma falta de estrutura. Porque qual é a justificativa do Estado? Não temos orçamento, mas não tem orçamento por quê? Eu também não entro na questão política, mas esta é a justificativa do Estado. A justificativa do Estado para não efetivar, não sanar uma proteção aos direitos humanos, ela se dá sempre num plano orçamentário. Sim, na questão econômica, né? O que é muito grave. Agora, professora, a gente está na reta final do programa. Olha, eu tenho certeza que nós poderíamos ficar muito mais tempo, porque é um tema extremamente amplo. A gente já está no finalzinho. O caminho, professora, para a gente ter, de fato, em toda a humanidade, o respeito aos direitos humanos, está justamente em educar aquela criança, em levar para ela e cada vez mais buscar e ensinar as crianças de que é necessário respeitar tudo e a todos. A tolerância, por exemplo? Com certeza. Eu sou uma das defensoras da educação, que é na educação que nós vamos buscar a diferença. A educação básica, desde do ensino básico, o ensino fundamental, é onde tem que vir a ideia de respeitar o outro, da alteridade ou da solidariedade. Porque é claro que nós temos, embora nós tenhamos os mecanismos de proteção de violação aos direitos humanos a nível internacional, como a Comissão e a Corte Interamericana,
dentro do nosso país, a nível nacional, nós temos uma secretaria e também uma comissão de direitos humanos, ao qual a gente possui vários projetos tramitando na área de trabalho escravo, previdenciário, deficiência. São inúmeros os projetos que estão tramitando e que estão caminhando muito bem. A nível local de Santa Maria, nós também temos a Comissão de Direitos Humanos da OAB Santa Maria, aonde nós temos na frente da presidência o Rafael Friedrich e na vice-presidência essa que vos fala nesse momento, com a colaboração de mais 16 integrantes na comissão. Então a Comissão de Direitos Humanos de Santa Maria, é claro que ela vai trabalhar também nesse sentido. Inclusive a OAB tem uma ação que se chama Cidadania nas Escolas, ou seja, é a educação de direitos humanos dentro das escolas. Há uma preocupação da OAB e da Comissão também de Direitos Humanos aqui da cidade em perpetuar, em fomentar essa ideia de educação. E a educação com diálogo, com respeito à democracia. Perfeito, ótimo, excelente. Olha só, é um assunto muito amplo mesmo, professora. Eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez a presença. Acho que o programa foi muito legal para quem gosta do tema. Professora Nara Suzana Pires, professora do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Unifra Entrevista. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá.